Queridos, queridas, você que está assistindo o nosso culto, estamos encerrando o mês de maio, meses difíceis, não sabemos ainda como nós vamos ficar, mas que Deus esteja com você. Abra sua Bíblia, Salmos 48, quero deixar esse texto para o seu coração. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras naus de Tarsis, como um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, cantai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis a geração seguinte, porque Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Gostaria de repetir um verso muito conhecido, até música nós temos no nosso meio religioso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Que Deus possa estar te abençoando. Vamos falar com Deus e, como tenho feito, vamos tomar por base esse escrito sagrado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queridos, vamos falar com Deus baseado nesse texto. Grande é o Senhor. Feche os olhos onde você estiver nesse domingo, dia 31 de maio. Que Deus possa estar te falando. Senhor, acabamos de ler o texto sagrado em que o escritor, ele exalta o seu nome e ele convida as pessoas a te louvar. Deus no Brasil, Deus no mundo no século 21, nos dias que nós estamos passando, existe um vírus, existe uma doença que está trazendo a morte, e o cenário é de medo, o cenário é de um terror, o cenário é de uma disputa, às vezes até política. Deus, neste momento, eu gostaria que os membros da minha igreja, as pessoas que estão nos assistindo, elas fossem conduzidas, não pelo cenário atual do século 21, mas por esse texto. Louvem ao Senhor, porque grande é o Senhor. Que você, onde estiver nesse momento, você possa produzir com seus lábios louvor ao nosso Deus. Que a circunstância externa não produza em você coisas negativas, mas que o texto sagrado produza em você, neste momento, louvores ao nosso Deus. Cante ao louvor, cante a Deus nesse exato momento, cante um louvor a Deus. Que você seja impactado, que eu seja impactado neste momento, por o texto sagrado. E o convite do texto sagrado é: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que nós possamos louvar ao Senhor nesse exato momento. Neste domingo de manhã, onde você estiver, ou quando você estiver assistindo o nosso culto, se permita neste momento cantar um louvor ao Senhor. Cante nesse momento ao nosso Deus. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém. Queridos, gostaria de refletir com vocês nesta manhã o que fazer diante
de uma porta. O que fazer diante de uma porta? E já quero dizer, para não ficar nenhuma dúvida, que essa porta é Jesus. Vou usar várias metáforas, vou usar vários exemplos, mas essa porta é Jesus. O apresentador Silvio Santos, que parece que está no formol, ele tinha um programa em que era Porta da Esperança. E várias pessoas escreviam a sua carta, se colocavam à disposição de participar daquele programa, faziam um pedido e algumas vezes, ou na maioria das vezes, o programa fazia o câmbio entre alguém e esse alguém dava aquilo que a pessoa estava precisando. E esse ato de pedir, programa e alguém oferecer era chamado de a porta da esperança. Mas em algumas vezes, você deve ter assistido o programa, quando a porta abria, não tinha ninguém do outro lado. A porta da esperança não trouxe esperança, trouxe frustração. Era nítido quando o participante do programa via a porta abrindo e não tinha ninguém do outro lado. Ele não falava nada, mas você via o semblante da pessoa, você olhava para o rosto da pessoa, e o rosto da pessoa era de decepção, porque a porta da esperança não trouxe esperança, mas frustração. Eu fiz um seminário, e no seminário, em determinado momento, eu e mais 4 colegas fomos fazer um trabalho e marcamos antes da aula inicial, e fomos para uma sala do seminário. E das 5 pessoas que compunham o grupo, 4 estavam no horário marcado. Entramos para a sala, onde a reunião estava marcada, começamos o nosso trabalho. Faltava um colega. Não me lembro quem dos 4 que estavam, teve que sair da sala que nós estávamos. E quando ele abre a porta, o 5º colega estava do lado de fora da porta esperando. E quando ele viu a porta se abrindo com um colega saindo, ele falou: gente, eu estou aqui há mais de 10 minutos, eu não sabia que a porta estava aberta e que vocês estavam aí dentro. O meu colega, no seminário, ficou mais de 10 minutos do lado de fora, porque ele não abriu a porta. Ele deduziu que nós não tínhamos chegado, ele deduziu que a porta estava fechada e ficou parado do lado de fora. Porta da Esperança, do programa Silvio Santos, nem sempre trouxe esperança. Colega do seminário, ficou parado do lado de fora, porque ele deduziu que a porta estava fechada. E quero falar para vocês, eu tenho pavor, e eu não sei se você também tem, de porta giratória de banco. Quando eu me aproximo de uma porta giratória do banco, eu já estou morrendo de medo dela. Porque normalmente, quando você vai entrar num banco e que você toca na porta, a porta trava. E começa o tira-chave. Tira isso, tira aquilo. Porque a porta giratória do banco, ela pode travar. E às vezes, emocionalmente, nós já chegamos no banco com medo da porta giratória. E eu quero pensar com vocês, e falei lá no início, o que fazer diante de uma porta. Não é nem a porta de Silvio Santos, não é a porta do seminário, e não é a porta giratória de um banco. Essa porta é Jesus. E o primeiro ensinamento que eu quero tirar para você e para mim, nesta manhã de domingo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Sei que algumas pessoas não entendem. Esse texto, ele não fala de uma pessoa. Esse texto fala do contexto de uma igreja. É só você ler o texto todo. Está falando de uma igreja. Mas nós aplicamos, e você já ouviu várias mensagens, você já ouviu várias pessoas dizendo no sentido de uma pessoa.
Não é que seja uma heresia, não é que não possa ser aplicado. Eu só estou dizendo que um bom leitor da Bíblia entende que não está falando de uma pessoa, está falando de uma igreja. Pastor, eu não posso aplicar para uma pessoa? Lógico que pode, mas aplica sabendo que o texto não é para uma pessoa, o texto é para uma igreja. E no contexto de igreja, o texto diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora de uma igreja. Queridos, o primeiro ensinamento: o que fazer diante de uma porta? Cuidado, não deixe Jesus do lado de fora. Não deixe Jesus do lado de fora, porque Jesus não invade a sua igreja. Pelo contrário, o texto diz: eis que estou à porta e bato. No sentido de igreja, cuidado, algumas vezes nossa prioridade é política, algumas vezes a nossa prioridade é financeiro, é prosperidade, algumas vezes a nossa prioridade é cura física, enquanto Jesus está na sua igreja, do lado de fora. Esse é o contexto do texto. Você tem que pensar esse texto como igreja, e nessa igreja Jesus estava do lado de fora. Podemos aplicar, como eu falei, pessoalmente, mas eu quero pensar nesse sentido como igreja. Hoje algumas igrejas estão priorizando vários outros assuntos, enquanto Jesus está do lado de fora batendo. Mas às vezes o barulho interno é tão grande que abafa o bater de Jesus. O que fazer diante de uma porta? Não deixe Jesus do lado de fora. No contexto do texto, como igreja. Que esta igreja, que a sua igreja, tenha como prioridade Jesus. Que nós como igreja não passemos por essa experiência. Do escritor sagrado registrar que nesta igreja, do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus estava do lado de fora. Jesus não invade igreja, Jesus bate. E como falei, pode ser aplicado para a pessoa. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, olhe bem para ver se na sua igreja Jesus não está do lado de fora. Segundo ensinamento, João capítulo 10, verso 9. Não ignore o aviso. João capítulo 10, verso 9, Jesus diz: eu sou a porta. Queridos, vou falar do meu bairro. Eu não sei o seu, mas pelo que eu vejo na televisão, e já falei nessa igreja, algumas pessoas estão despreocupadas e sossegadas. Lógico que existe uma discussão política, lógico que algumas atitudes podem ser tomadas diferentes do isolamento, eu não quero falar sobre isso, mas ontem eu estive do lado de fora da minha casa e eu percebi que no bairro onde eu moro, as pessoas estão sossegadas e despreocupadas. Já li uma matéria, não lembro onde, que no trânsito, de 100 veículos que passam e lê uma placa, 96 ignoram a placa. Apenas 4 veículos leem a placa e fazem exatamente o que a placa está dizendo. Por isso que algumas medições no trânsito, elas são eletrônicas, porque se depender da placa, nós não vamos respeitar, nós vamos ignorar. Está lá escrito, velocidade máxima, 100 km. Você não diminui o seu carro, eu não diminuo meu carro por conta da placa. Mas se tiver uma fiscalização eletrônica, como nós sabemos que seremos multados, aí a gente diminui, forçadamente. O segundo ensinamento desta manhã de maio: não ignore o aviso. E o aviso é: eu sou a porta. Quem está falando isso é Jesus.
Esse é o segundo ensinamento desta manhã. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. O que fazer diante de uma porta? Não deixe Jesus do lado de fora. O que fazer diante de uma porta? Não ignore o aviso. Eu sou a porta. Entre. E João capítulo 10, verso 9 diz: quem entrar, aí a decisão é pessoal. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus está te dizendo: você não vai poder avisar ou justificar, eu não sabia, porque você está sendo avisado. Jesus é a porta. Ele diz: quem entrar vai achar pastagem. Quem entrar vai achar alimento. Coloque isso no seu coração. O que fazer diante de uma porta? Não deixe Jesus do lado de fora e não ignore o aviso. E para a gente encerrar a reflexão desta manhã, deste domingo, abra a porta da sua casa para Jesus. Lucas 19, verso 5. Esse texto fala de Zaqueu e fala de Jesus. E no versículo 5, o texto diz: Jesus vira para Zaqueu, que já está em cima de uma árvore, e ele diz, olhando para Zaqueu: hoje me convém entrar na sua casa. E o texto diz que Zaqueu desce depressa e leva Jesus para a sua casa. Esse é o terceiro ensinamento desta manhã. O que fazer diante da porta? Leve a porta, leve Jesus para a sua casa. Zaqueu tinha inúmeros argumentos. Zaqueu tinha justificativas. Ele venceu todas elas. Se você ler o capítulo 19 de Lucas, você vai ver uma série de obstáculos e que você e eu, no século 21, a gente fica enumerando todos os nossos obstáculos. Se você conversar com alguém, dificilmente alguém não começa uma conversa enumerando os problemas, enumerando as justificativas, enumerando os contraditórios para poder se justificar. Zaqueu tinha tudo isso contra ele, e ele venceu todos os obstáculos, e foi parar em cima de uma árvore, apenas e tão somente para ver Jesus. E quem quer ver Jesus, quem vence todos os obstáculos, quem chega diante da porta, corre o grande risco de ser visto por Jesus. E Zaqueu foi visto por Jesus, e Jesus falou com Zaqueu: eu quero passar na sua casa. E Zaqueu prontamente leva Jesus para sua casa. Não deixe Jesus do lado de fora. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus não invade a igreja de ninguém. Jesus fica do lado de fora batendo. Cuidado para, no contexto de igreja, não estarmos colocando Jesus do lado de fora. Não abafe com assuntos e com formatos o bater de Jesus. Segundo, não ignore o aviso. Nós humanos não paramos diante de uma placa, paramos diante de uma fiscalização eletrônica porque sabemos que vamos ter que pagar. Jesus está te dizendo nesta manhã: eu sou a porta. Você não tem como dizer que não sabia. E terceiro ensinamento: leve Jesus para a sua casa. Abra a porta da sua casa e deixa Jesus entrar. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. O que fazer diante de uma porta? Não deixe Jesus do lado de fora. Não ignore o aviso: eu sou a porta. E leve Jesus para a sua casa. Abra a porta da sua casa para Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe. Tenha um grande domingo. Amém e amém.